E aí, gente, sabadão, a notícia de agora, na verdade, o vídeo de agora é sobre mercado da bola e os nomes especulados no Grêmio desde a última janela de transferências. Vamos falar sobre nomes que foram especulados, nomes que já têm novo clube e não virão mais para o Grêmio, mas depois da entrevista do presidente Romildo Bolzan, dizendo que nomes não estão sendo falados, mas que o Grêmio sim já está se movimentando no mercado e a gente tem alguns nomes desses nomes que estão aqui que podem sim pintar no Grêmio. Vamos falar sobre esse assunto agora aqui na sua Hora de Grêmio, falando de Grêmio no YouTube. Solta a intro! Gente, o vídeo de agora é sobre nomes. Uma lista imensa que eu tenho aqui em mãos de nomes que estão sendo falados nos bastidores do Tricolor ou que surgiram nas mídias sociais, nos programas de esporte em geral, que o Grêmio poderia trazer tanto na última janela de transferências quanto nessa que está aberta há pouco tempo. Gente, vamos falar todos os nomes que a gente tem aqui, alguns nomes já acertados com outros clubes. Vamos a eles. Rafael Carioca, sim. Rafael Carioca na última janela de transferências ainda. Foi muito forte o nome dele. E daí agora, depois do Mundial de Clubes impecável que ele fez pelo Tigres, o nome dele surgiu novamente. E o presidente Romildo, na última entrevista que deu, falou que Rafael Carioca era um sonho do presidente, mas que se tornou muito difícil depois da última renovação que ele teve com o Tigres. Rafael Carioca, então, é praticamente um nome impossível de chegar no Grêmio, porque ele acabou de renovar com o Tigres. Nátio Fernandes, do River Plate, foi outro nome que surgiu muito forte na última janela e nessa janela também. Ele foi especulado até no Internacional, mas agora acaba de ser anunciado como reforço do Atlético Mineiro. Então, Nátio Fernandes também não vem mais ao Grêmio e nem a qualquer clube, porque ele é jogador do Atlético Mineiro. Borré, também do River Plate, atacante. Esse sim, esse está sendo especulado no Grêmio, mas tem o seu nome fortemente vinculado ao Palmeiras. Sim, ao Palmeiras. O Palmeiras quer o jogador do River Plate, mas ele ainda não está fechado com nenhum clube, então o Borré ainda não é descartado no Grêmio. O Wallace, volante revelado no Grêmio, lá na Udinese da Itália, teve o seu nome muito forte na última janela de transferências e parece que agora volta a ter força nos bastidores do Grêmio, porque ele vem jogando pela Udinese, mas as notícias de momento que a gente tem é que a Udinese aceita negociar o jogador. Só que aí vem o problema. O valor de mercado de Wallace é acima dos 10 milhões de euros. Então é um valor bem considerável e bem difícil de ser pago. Mas não podemos descartar totalmente o Wallace, tanto no Grêmio quanto em qualquer clube brasileiro. Mas claro, o jogador já disse que gostaria de voltar ao Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Ángel Romero e Óscar Romero surgiram nos últimos dias, os dois irmãos, né? Um já jogou no Corinthians, o outro nunca veio ao Brasil. Surgiram muito forte nos últimos dias, mas não se tem nenhuma novidade sobre o caso. A gente continua pesquisando, a gente continua indo atrás de informações, mas por enquanto não tem nada. Outro jogador que surgiu fortemente é o nome de Francisco Ginella, argentino.
Fala-se muito bem do jogador e ele surgiu nos últimos dias. A gente teve uma notícia exclusiva que o Grêmio poderia estar trazendo Francisco Ginella. Bom jogador. A gente continua indo atrás de informações para ver se o Grêmio realmente está atrás do jogador. Outro nome que surgiu também fortemente foi o nome de um zagueiro. Sim, Lucas Martins Quarta está fortemente vinculado ao Grêmio, até pela sua família ser muito querida por Walter Kahneman e o jogador ser muito fã também do zagueiro gremista. O nome de Martins Quarta surge nos bastidores do Grêmio, já que o Grêmio deve ir atrás de um zagueiro, sim, porque David Braz e Paulo Miranda são insuficientes para o elenco tricolor. Outro nome que surgiu é de Roger Guedes, o atacante lá do Shandong Luneng. Surgiu fortemente porque o time chinês poderia emprestar o jogador, porque nesse momento ele não pode voltar à China. E daí o nome dele surgiu fortemente nos bastidores do Grêmio. Estamos esperando mais novidades, mas Roger Guedes sim pode pintar no Grêmio. Outro nome que surgiu foi de Franco Servi, lá daquela época dos boatos do Cavani ainda. O Franco Servi foi muito especulado no Grêmio, mas parece que o seu destino agora é a MLS. Parece que ele vai fechar lá com o time de David Beckham. Então, portanto, Franco Servi, muito difícil pintar no tricolor gaúcho. Outro nome que surgiu há poucos dias foi do jogador do São Paulo, Vitor Bueno. Esse sim com grandes chances de pintar no Grêmio, porque o Romildo Bolzan gosta muito do jogador e o Grêmio entende que ele tem muito potencial e poderia ser uma grande novidade para a próxima temporada. Vitor Bueno é o nome dele, jogador do São Paulo. Outro nome que surgiu nessa lista grande de jogadores foi do Claudinho. Sim, Claudinho, ele deu até entrevista dizendo que gostaria muito de ser treinado por Renato Portaluppi, coisa e tal. Claudinho tem o nome vinculado ao Grêmio, mas as notícias que a gente tem é que o Red Bull Leipzig, lá da Alemanha, queria o jogador, até por ele estar na franquia Red Bull, né? Aqui no Red Bull Bragantino. Seria muito mais fácil ele ir para a Alemanha do que continuar no Brasil. Surgiu uma notícia também há poucas horas que a Roma estaria interessada em Claudinho, a Roma da Itália, mas isso não é verídico, isso não é fato. O único time interessado no jogador de fora do país é o Red Bull Leipzig, lá da Alemanha. Esse sim, com muitas possibilidades de levar o jogador do Red Bull Bragantino. Outro nome que surgiu é de Pity Martinez, mas convenhamos, muito difícil de acontecer porque o salário do jogador é astronômico, ele ganha muito dinheiro, então esqueçam Pity Martinez porque ele não virá para o Grêmio. Outro nome de volante que surgiu, Santiago Cáceres, lá do Villarreal, surgiu muito forte nos últimos tempos no Grêmio. Parece que o Grêmio estaria muito interessado nesse jogador, no Santiago Cáceres, pela idade, pelo futebol que o jogador joga. Estamos analisando também, mas é mais um nome que surge nos bastidores do Grêmio. Outro nome também de volante vindo lá da Espanha, mas do Barcelona, Matheus Fernandes, também surgiu forte nos bastidores do Grêmio, porque ele sequer atuou no time profissional do Barcelona desde que chegou lá. E ele tem muitas possibilidades de vir ao Grêmio ou voltar para o Brasil. A gente tem informações que Matheus Fernandes, sim,
pode pintar no Grêmio na próxima temporada. Outro nome que foi falado desde a última janela de transferências foi o Gaston Ramírez, lá da Sampdoria, mas o time italiano vetou a saída do jogador e ele agora nos últimos dias voltou à tona porque o contrato está acabando e daí ele ficaria livre no mercado. Mas o presidente Romildo Bolzan disse que ficou muito triste com a situação do negócio na última janela de transferências, porque o jogador esteve com quase 2 pés na arena, mas daí de última hora a Sampdoria vetou a saída do jogador e o jogador teve que ficar lá no futebol italiano. Outro nome que surgiu, no caso 2 nomes, mais 2 irmãos, Carlos Sanches dos Santos, o veterano Carlos Sanches, e o irmão dele lá do River Plate, uma das estrelas do River Plate, De La Cruz. Enquanto ao Sanches, 0 Sanches dele vir ao Grêmio. Fazendo um trocadilho já. Não há chances dele jogar no Grêmio. O Grêmio entende que precisa mudar o jeito de contratar. E o Grêmio entende que o Carlos Sanches é muito bom jogador, mas um jogador já que passou dos 35 anos e o Grêmio não entende como boa contratação. Já o De La Cruz, irmão dele, muito mais novo, 24 anos, estaria sim na pauta do Grêmio para a próxima janela de transferências e o Grêmio estaria muito interessado no jogador. A gente continua pesquisando esse assunto de La Cruz. Outro jogador que foi muito especulado no Grêmio foi Pedro Aquino, peruano, mas esse já de clube novo, sem chances de pintar no Grêmio. O Grêmio perdeu a chance de trazer o Pedro Aquino e ele já está com um novo clube e não virá ao Grêmio. Por fim, 2 goleiros muito falados, um ídolo do Imortal e outro que muitas temporadas vem fazendo grandes campeonatos brasileiros, Tadeu do Goiás, muito especulado no Grêmio, agora não vive até um bom momento, amargou até certos jogos na reserva do Goiás, mas ele foi muito especulado, um nome muito forte aqui na arena, mas que depois da última entrevista do Romildo Bolzan está perdendo muitas forças, porque o nome de um ídolo, o nome de um campeoníssimo com a camisa do Grêmio, cria do Grêmio, não foi fechada as portas para ele e ele pode sim retornar ao Grêmio. Estamos falando de Marcelo Groi, sim, o ídolo do Imortal. O presidente Romildo Bolzan, perguntado por ele na última entrevista, perguntado por ele e por Luan, aí veio a expectativa. Perguntado por Luan, o presidente disse: não há nenhuma chance de Luan voltar ao Grêmio. Mas Marcelo Groi, eu acho muito difícil pelo salário. Foi essas as palavras do Romildo Bolzan, deixando uma incógnita no ar, deixando aberta sim. Por quê? Porque o Grêmio não vai renovar com o Júlio César, isso é fato, e também não deve renovar com Paulo Vitor, ficando só com Breno e com Vanderlei, que também não passa confianças. E daí as redes sociais clamam pela volta do ídolo Marcelo Groi, de 34 anos, fazendo uma defesa atrás da outra lá no Ittihad, lá no time dele, lá no time que ele tá agora no Al-Ittihad. Campeão, inclusive, lá fazendo uma defesa atrás da outra, um milagre atrás do outro. Marcelo Groi continua fazendo lá e a torcida do Grêmio clama pela volta do goleiro. E depois dessa entrevista do presidente Romildo Bolzan, aí sim que a torcida ficou mais eufórica ainda. Gente, muitos nomes, né?
Uma lista enorme, uma lista grande. Vamos passar por eles agora de forma direta, sem falar mais nada. Rafael Carioca, Nátio Fernandes, Borrell, Wallace, Ángel Romero, Oscar Romero, Francisco Dinella, Lucas Martins Quarta, Roger Guedes, Franco Servi, Vitor Bueno, Claudinho, Pete Martinez, Santiago Cáceres, Matheus Fernandes, Gastão Ramírez, Carlos Sanches, De La Cruz, Pedro Aquino, Tadeu e Marcelo Groi. Uma lista enorme. Muitos desses já fechados com outros clubes, mas muitos próximos do Grêmio sim, porque, como disse o presidente Romildo Bolzan, nomes não serão falados, mas o Grêmio se movimenta nos bastidores sim, e só espera as finais da Copa do Brasil concretizadas para anunciar os nomes. E aí, quem vai vir e quem não vai vir? Desses nomes, particularmente, eu queria que viesse Marcelo Groi, Lucas Martins Quarta, o zagueiro, Francisco Dinella e De La Cruz. Eu gostaria que o Grêmio tentasse esses 5 jogadores. Se não for possível o De La Cruz, eu gostaria que o Grêmio tentasse o Santiago Cáceres, do Villarreal, que é muito bom jogador, joga demais. Essas são as minhas preferências dessa lista. Deixem as suas preferências aqui nos comentários. Comentem sobre todos esses nomes, vamos interagir. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal que é muito importante. Deixem o like também. Essa foi a sua hora de Grêmio falando do mercado da bola tricolor, de todos esses nomes. Quais vocês preferem ver com a camisa do Grêmio, dos que são possíveis ainda? A gente volta a qualquer momento com mais notícias do Grêmio. Valeu e fui!